Não sei se você já teve ou conhece o que é um sonho lúcido. Algumas pessoas têm a capacidade de ficar lúcido durante um sonho. Isso pode ocorrer no meio do sonho, quando a pessoa está nele, sem se dar conta de que está sonhando e de repente percebe que é um sonho. Ou, adormece e começa a visualizar um lugar e coisas ciente de que aquilo não é real. Bem, isso pode ser uma experiência bem interessante, ou ser um momento de agônia e aflição dependendo do que se passa nele. Há um tempo atrás eu tive uma experiência não muito boa com esse intrigante fenômeno. Em uma noite, eu estava dormindo e sonhei que estava num templo pagão, não tenho certeza de qual religião era, mas eu estava com um grupo de pessoas que seriam iniciadas em um culto. Me lembro de estar diante de uma mulher que estava orientando eu e mais ou menos uma dúzia de pessoas ali paradas ao meu lado, ouvindo tudo o que ela dizia. Eu não me lembro bem o que ela falava, mas eu tinha uma convicção que ela era uma sacerdotisa. Me lembro de ele falar segurando uma navalha. Num dado momento, comecei a sentir uma coisa ruim. Não via, mas sentia que havia uma presença grande e densa que não aparentava ser amiga. A sacerdotisa mudou seu jeito quando aquela presença chegou. A mulher agora falava e parava com um olhar estranhamente sério na minha direção. O que antes era um discurso tranquilo e agradável, começou a ficar ríspido e agressivo. As olhadas estranhas que a mulher dava era só na minha direção. Eu sentia que isso tinha a ver com a sensação daquela estranha presença. Em um momento ela parou o discurso dizendo que ia iniciar o ritual. Assim que ela parou de falar, veio com um olhar arregalado e erguendo a navalha. Chegou rapidamente perto de mim e passou a navalha no meu pescoço. Coloquei a mão em cima e começou a jorrar sangue. Em seguida ela fez um gesto que ia me cortar ali de novo, mas eu fui o mais rápido e saí correndo pela porta que estava atrás dela. Saí na rua e fui correndo para longe. Um sentimento de pavor havia me invadido. Em uma certa hora eu paralisei. Eu estava no meio da rua à noite e não conseguia me mover. Comecei a me sentir transportado por uma tremenda força invisível para o chão. Eu tinha literalmente afundado e entrado na terra. Era uma sensação muito esquisita de estar entrando no chão. Eu podia sentir a textura da terra e das pedras na minha pele. Eu fui sendo puxado em direção ao centro da terra devagar. Eu podia ver as rochas que havia naquele solo. De repente, depois de afundar bastante, cheguei em uma parte oca da terra. Tinha a sensação de ser um lugar grande e frio. Era muito escuro e não dava para ver nada. Afundei naquela imensidão preta por alguns minutos e encostei as costas em uma superfície dura e gelada. Eu parei e estava deitado em cima de uma mesa de pedra. Relatar que desde o momento que eu paralisei e afundei eu fiquei extremamente lúcido. Eu sentia muito medo e tinha o pensamento de que queria que aquela experiência parasse, mas a força que me puxava conseguia me prender ali. Quando eu parei de afundar e me vi deitado naquela mesa, eu sentia que estava preso ali. Percebi que as minhas vestimentas tinham mudado e eu estava vestindo um conjunto de camisa e calça branca. O meu medo multiplicou nesse momento. Não enxergava nada ao redor porque estava muito escuro. Mas senti que se aproximava de longe uma enorme criatura. Tinha a impressão de ser atingido por eletricidade desde que aquela criatura apareceu. Ela era extremamente grande, tinha uma cabeça meio humana e o corpo não dava para ver com clareza, parecia um fantasma gigante, era muito branco e quando se aproximou mais um pouco podia ver uma expressão de sorriso malicioso. Aquela criatura começou a falar meu nome e sumiu. Nem eu sabia o que estava acontecendo direito, mas eu comecei a gritar de um jeito que nunca tinha feito antes. A entidade apareceu em pé no tamanho proporcional a um humano. Ela repetia meu nome com um jeito maleficamente sarcástico e eu me contorcia e gritava e em pensamento implorava para que Deus me tirasse dali. A entidade falou que eu tinha dívida e precisava me acertar com ela. Tinha a impressão de que ela queria que eu desse algo. Ela dava voltas na mesa e me cobrava. Sentia mais energia elétrica no meu corpo.
Até que meus pensamentos foram atendidos e eu me senti livre dali. Voltei rapidamente para o lugar que antes eu tinha afundado na terra. Depois de estar aliviado, encontrei um senhor que me era conhecido naquele lugar e contei tudo o que havia acontecido. Ele ficou perplexo com o que eu relatei e me disse que sabia quem era aquela entidade e que eu tinha que pedir muita proteção para Deus. Então eu acordei. E esse foi o relato de hoje. Muito obrigado por ficar até aqui. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal.